presença de Deus está num ambiente, aquele ambiente é mudado, aquele ambiente é transformado. Sabe, o que estava faltando na vida dele não estava mais, a presença estava lá. Quando, querido, nós estamos em comunhão com a presença de Deus, não tem como a nossa vida não ser mudada. Para a família que ele tinha antes da presença e para a família que ele tem agora na presença. A presença foi até você, um crente foi até você, um líder foi até você, ministrou até você, trouxe a presença. Agora, querido, você precisa buscar a presença. Mas Davi está dizendo: olha, a presença de Deus me torna feliz para sempre. Nossa felicidade depende da presença e não de pessoas, da presença e não de circunstância. Quem tem a presença está feliz em momentos bons, e quem tem a presença também está feliz em momentos ruins. A aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. A arca ficou na casa de Obed-edom, e Deus abençoou a Obed-edom e a sua família. Versículo 12. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A família dele, a família dele e tudo que ele tinha foi abençoado pelo Senhor. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Curva a sua cabeça, querido, nesse momento. Vamos falar com Deus. Pai, essa é a tua palavra, meu Deus, deixada para nós com um propósito de ouvir o Senhor falando ao nosso coração, revelando, meu Deus, Pai, a direção que o Senhor deseja levar à nossa vida, à nossa família. Por isso, meu Deus, que esta palavra cumpra o propósito dela em cada coração, em cada vida, em cada pessoa que está ouvindo ela, seja aqui neste lugar presencialmente, seja através dessa transmissão, Pai. Que a vida dessa pessoa seja marcada por esta palavra. Que o Senhor, meu Deus, toque nela. Mude, Pai, abençoe. Assim como o Senhor abençoou a vida, a casa, a família de Obed-edom, as pessoas que vão ouvir esta palavra, tenham a sua vida, sua casa e sua família também é abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, o que nós percebemos é que algo fez a diferença na vida de Obed-edom. Algo fez a diferença naquela casa. Algo fez a diferença naquela família, né? Algo mudou por completo o ambiente daquela casa, o ambiente daquela família. Diga assim: uma presença muda um ambiente, ou para melhor ou para pior. Mas a presença muda o ambiente. Um exemplo mais claro disso está relacionado a nós mesmos. Nós, seres humanos, nós, pessoas com qualidades, pessoas com defeitos, pessoas que carregam na sua vida, né? Eu diria que conceitos, ideias, comportamentos, atitudes que faz com que um ambiente seja mudado quando ela está lá. Quando ela chega naquele ambiente, devido à sua maneira de viver, devido aos seus comportamentos, devido aos conceitos que ela carrega da vida, quando ela chega naquele ambiente, aquele ambiente pode mudar para melhor ou pode mudar para pior. Existem aquelas pessoas que, né, nós, quando o ambiente está triste, a gente lembra delas e diz assim: se fulano estivesse aqui, esse ambiente não estaria triste desse jeito. Porque aonde essa pessoa chega, o ambiente fica alegre, o ambiente muda, as pessoas festejam, né? Tem pessoas que têm, né, a presença delas faz isso no ambiente. A presença delas acalma o ambiente, a presença delas alegra o ambiente.
Quem é que gostaria de ter pessoas assim na sua vida? Não, todo mundo. Mas já tem outras pessoas que parece que a postura delas, elas são mal-humoradas na vida assim. Andam de mau humor. Parece que nem tem um marimbondo esporando ela o tempo todo. Ela sempre está de mau humor. Aí quando ela chega num ambiente, o ambiente podia estar alegre, irmão. Acabou a alegria. O mau humor daquela pessoa. Eu estava citando para os irmãos hoje às 5 horas, que tem outras que elas carregam, né, na sua vida uma postura muito negativa, complexo de enfermidade. Quando ela chega no ambiente, ela já chega com a cara de doente. Você diz que foi. Não, é porque tem isso, tem aquilo. Né? Então, querendo ou não, a sua presença em algum ambiente, em algum lugar, vai trazer um tipo de influência sobre aquele lugar. A sua presença em algum lugar muda aquele lugar, traz uma influência, seja boa ou seja ruim. A melhor coisa que tem, né, que eu descobri na vida de casado, querido, é filho. Filho é bom demais. Irmãos, fica uma semana sem seus filhos na sua casa, você vai perceber que o ambiente vai mudar. Vai mudar o ambiente. Quando ele chega, querido, o ambiente da casa, a alegria chegou na casa. Então a presença deles tem essa influência sobre o ambiente. Vamos repetir mais uma vez, diga assim: a presença influencia o ambiente. Então nós estamos aprendendo nesse devocional, né, a ter a revelação da glória. A glória de Deus nada mais é do que a sua presença manifesta. Então nós estamos aprendendo isso. E quando a presença de Deus está num ambiente, aquele ambiente é mudado, aquele ambiente é transformado. Então, querido, um ambiente que está difícil, que está fechado, que está travado, um ambiente de conflito, um ambiente de enfermidade, esse é um ambiente que ele necessita da presença de Deus. Se o ambiente da sua casa, da sua família, da sua vida se encontra em algum nível difícil, você necessita da presença de Deus. É por isso que nós temos que ter extremamente o cuidado com a nossa casa. Sabe por quê? Porque dependendo qual for a presença que esteja na nossa casa, o ambiente da nossa casa será mudado. Dependendo qual for a presença que estiver na nossa casa, na nossa família. A Bíblia, ao se referir de casa, ela não se refere apenas àquela de 4 paredes, de teto, de piso. Entenda isso. A Bíblia também chama de casa a minha vida, a sua vida. Nós somos uma casa. A Bíblia também chama de casa a nossa família. Então, dependendo de como eu abro as portas da minha vida ou da minha família, né, para algum tipo de presença, eu posso ter problema. Cuidado. Existem algumas pessoas que quando elas vão numa casa, querido, elas deixam lá um ambiente de contenda. Muito cuidado, se alguém vai na sua casa, eu quero te falar o que aconteceu com fulano. Não, cuidado. Vai deixar um ambiente de fofoca na sua casa. O ambiente vai influenciar seus filhos, vai influenciar sua família. Muito cuidado com isso. Porque a presença dessa pessoa vai influenciar o ambiente. Nós temos aqui, querido, né, um exemplo. Um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom. Obed, servo, Edom, vermelho. Este homem, ele
era um levita que não estava exercendo a sua função de levita. Ele era alguém que foi chamado para fazer algo, mas não estava fazendo. E quando nós não estamos cumprindo o nosso propósito, quando não estamos cumprindo o propósito que Deus nos chamou, uma coisa é certa, a nossa vida não vai bem. A vida do ser humano, fora do seu propósito, é um desastre. O que é fora de propósito, pastor? Irmãos, fora de propósito, dentro do propósito, a sua vida é linda, sabe? Dentro do propósito, a sua vida é como uma linda melodia. Lá está o cristão, olha que bênção. Lá está a pessoa vivendo o casamento dela em perfeita harmonia. Está tudo em harmonia, mas fora do propósito, fica desse jeito. Desarmonia. As coisas não vão bem. Aí é necessário que a bênção venha, que a presença venha, que te, sabe, comece a transformar o ambiente, comece a mudar, comece a harmonizar, comece a trazer a bênção. Irmãos, um exemplo disso, como a presença. Bom, levita, vocês são levitas, segura aí. Viu a responsabilidade de vocês. Como a presença influencia. Se estiver todo mundo tocando, sabe? O ministério levou cantando afinado, e uma pessoa vem e toca desafinado ou canta desafinado. Às vezes está bem na sua vida, na sua casa, na sua família, mas você permite uma presença que muda o ambiente, que influencia negativamente o ambiente. Quem está compreendendo isso aqui? Diga amém. Então, amados, Obed-Edom não estava vivendo seu propósito. Diga assim: se eu não estou vivendo o propósito pelo qual Deus me criou, minha vida não vai bem. Irmãos, não tem como fugir dessa realidade. Não, pastor, o senhor está enganado. Querido, não, é você que está se enganando. Não tem como a vida estar bem. Tudo que Deus fez, Ele alinhou com um propósito. Ele alinhou com um objetivo. Tá? Então, agora, algo acontece para que a vida deste homem comece a ser mudada. Para que a vida dele comece a ser transformada. O que acontece? A arca da aliança, que significa, que simboliza, que representa a presença de Deus na antiga aliança, vai parar na casa desse homem chamado Obed-Edom. Mas por que ele não estava cumprindo o seu propósito? Primeiro, precisamos entender que antes de Davi se tornar o rei, Saul reinava. Mas no reinado de Saul, Saul não dava importância para a adoração, para o louvor a Deus. Saul era o líder, o rei, que não dava essa importância. Então, os levitas não estavam ocupando a sua função. Mas quando Davi se torna o rei, uma das primeiras atitudes de Davi é isso. Quando ele luta com os filisteus, que ele vence, que agora ele traz a arca da aliança. Ele diz: vou levar a arca para Jerusalém. Vou levar a arca. Acontece um acidente no meio do caminho. Eles estavam indo para Jerusalém. O camarada chamado Uza, sem a legalidade, sem autorização, toca na arca. Não foi intenção dele, mas mesmo assim ele morre naquele momento. O rei Davi começa a ver a seriedade da situação. E ele fica preocupado de levar a arca da aliança. Então, naquele caminho que ia a Jerusalém, morava um homem chamado Obed-Edom. A arca da aliança fica na casa de Obed-Edom. 3 meses. 3 meses.
Durante esses 3 meses que a arca ficou lá, a palavra diz que o Senhor abençoou Obed-edom. Abençoou a casa de Obed-edom, sua família e tudo que ele possuía. Irmão, se era tudo que ele possuía, as posses dele multiplicou. A família dele entrou na harmonia, entrou no propósito. Ele voltou a cumprir o propósito pelo qual Deus o chamou. As coisas voltaram, de tal maneira que no versículo 12 nos diz que as pessoas, falaram. Chegaram a Davi, avisaram Davi. Davi ficou sabendo, olha, tem alguém ali que a presença da arca na casa dele mudou ele por completo, mudou a família dele por completo. A notícia correu, porque aquela pessoa, aquele homem, sabe, o que estava faltando na vida dele não estava mais, a presença estava lá. A presença de Deus estava lá. Quando, querido, nós estamos em comunhão com a presença de Deus, não tem como a nossa vida não ser mudada. Não tem como a nossa vida não ser transformada. Não, pastor, o senhor está enganado. Eu conheço pessoas, pastor, que elas vão para a igreja, mas elas não são transformadas. Querido, elas podem ir para a igreja, para o lugar que for, mas uma coisa você precisa entender: elas não estão em comunhão com a presença. Porque quem tem comunhão com a presença não se torna a mesma pessoa mais. Sua vida nunca mais é a mesma. Sua vida é transformada. Sua vida é transformada. Qual é a diferença, pastor, do joio para o trigo? Eles se parecem. Eles usam a mesma roupa. Eles vão para o mesmo lugar. Mas a transformação é vista no trigo. Mas a humildade é vista no trigo. O trigo, quando está maduro, ele se curva. O joio, querido, ele não se curva. O orgulho dele não deixa. E é esse mesmo orgulho que impede ele de ter contato com a presença e ser transformado. Foi o orgulho que Naamã precisou quebrar para ver a transformação, o milagre na vida dele. Para ver o poder de Deus operando na vida dele. Mas agora o que nós precisamos entender é que a arca ficou 3 meses na casa daquele homem. Bom, eu diria que essa é a parte mais importante dessa palavra. É quando eu entendo que eu não posso perder o meu contato com a presença. É quando eu entendo que eu não posso ficar longe da presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus, querido, tem tudo. Mas quem não tem a presença de Deus já perdeu tudo. Não tem garantia de nada. Eu compreendo que aquele homem que recebeu a bênção do Senhor sobre a sua vida, que tudo que ele tinha, que a sua família foi mudado, foi abençoado, ele decidiu: nunca mais eu saio da presença. Nunca mais eu perco a presença. Eu imagino ele olhando para o Obed-edom que ele era antes da presença, e para o Obed-edom que ele se tornou depois da presença. Para a família que ele tinha antes da presença, e para a família que ele tem agora na presença. O mais incrível, querido, é que muitas pessoas, sabe, elas chegaram na presença de Deus com a vida totalmente, sabe, lá destruída, com uma família complicada, com dores, com tristeza, com amargura. Elas chegaram na presença de Deus, sabe, toda ferida, vida financeira, saúde, falta de trabalho, falta de emprego. Mas elas chegaram na presença, a presença de Deus começou a mudar, começou a transformar, começou a abençoar. Só que aí, querido, passou 3 meses, a arca foi para Jerusalém. Quando a arca vai para Jerusalém, está dizendo o seguinte: Obed-edom, tu tem que se esforçar agora para ir até a presença. A presença foi até você, um crente foi até você, um líder foi até você, ministrou até você, trouxe a presença. Agora, querido, você precisa buscar a presença. Oh, Jesus. É a parte, amados, em que muitas pessoas voltam a ser o Obed-edom de antigamente, volta a ter a família de antigamente, volta a ter as portas fechadas de antigamente. Até então, querido, a arca foi na casa de Obed-edom. Mas agora, amados, Obed-edom, ele precisa se esforçar
Pastor, foi 21 dias, pastor, o devocional estava lá, postado para mim estudar. Eu pegava o devocional, estudava, 21 dias, a palavra estava lá, pastor, a revelação da glória, o maná descia, né? Eu estava orando 7 dias com a célula, pastor, 7 dias na igreja. 21 dias acaba hoje. O que vai acontecer com o depois, com o depois e com o depois? Nós não podemos perder a intimidade com a presença de Deus. Que Ele não tem como viver sobre essa terra nos dias que nós estamos vivendo, enfrentando o que nós estamos enfrentando, sem a presença dEle. Oh, Jesus maravilhoso. Então entenda, primeiramente, Obed-Edom não estava tendo contato com a presença de Deus, porque Saul não dava importância. A família e a casa de Obed-Edom não era abençoada, mas agora a bênção chegou. O que faltava, Deus trouxe. A arca da aliança simbolizava a presença. Então, quando a presença de Deus entra num ambiente, tudo se transforma. A presença de Deus num ambiente, transforma a pessoa, transforma quem está no ambiente, transforma a família, transforma o casamento, transforma a casa, né? Coloca o casamento, coloca a família, coloca tudo, querido, na presença do Pai, e deixa que é Ele que vai mudar e transformar. Nós queremos às vezes transformar as pessoas, mas só Deus pode mudá-las. O que nós podemos fazer é orar, aconselhar elas e levar elas a estar diante da presença, colocar elas diante da presença de Deus. Então a presença transformou a casa de Obed-Edom. A presença encorajou Moisés. A presença de Deus acalmou a tempestade. Olha para a vida de Pedro. Simão, antes de ser Pedro, cana agitada pelo vento. Simão, vamos fazer isso? Vamos. Simão, vamos fazer o que é certo? Vamos. Simão, vamos fazer o que é errado? Vamos. Cana agitada pelo vento. Onde sopra, vai. Mas aí, querido, esse Simão teve um encontro com Jesus. Jesus carregava a glória, a presença do Pai. O próprio Jesus disse: a glória que o Senhor me deu, eu dou a eles, para que seja um como nós. Quando Simão teve contato com a presença, o que aconteceu com Simão? Jesus transformou ele em Pedro, pequena pedra, líder da igreja. O homem que negou, que traiu, que cortou a orelha, agora é o líder da igreja. Diga assim: a presença transforma. Uma mulher que já tinha passado por vários casamentos e agora tinha tomado o marido de outra e estava com o marido da outra, quando teve um contato com Jesus, diga assim: a presença transforma. E toda a cidade, Samaria, creu em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Testemunho de transformação. Nós não podemos sair da presença, pastor, porque às vezes é difícil, pastor. Querido, o preço do difícil para nós talvez seja difícil para nós, mas para gerações passadas era mais difícil. Eu não posso estar na igreja, ter uma palavra transmitida, ministrada para mim receber na minha casa. Tem um lugar onde tem um ar-condicionado. Tem um pastor que, se eu ligar, ele vai na minha casa, vai me ajudar, vai orar comigo. Tem um líder. Irmãos, hoje não é difícil. Hoje não é difícil. Hoje é fácil. Sim ou não? Sim, é fácil. Mas o difícil que nós encontramos, se é difícil para você, no seu nível, vença a dificuldade. Segundo, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24.
Aleluia. Vamos ler em uma só voz. 1, 2, 3. Aqui está dizendo que Obed-Edom foi escolhido para ser o guarda da Arca da Aliança. Tem outra passagem que teve um momento na ida que levava a Arca da Aliança, que ele foi escolhido para tocar um tipo de instrumento. Inclusive postei ontem, levitas, no grupo do Ministério de Louvor. Aleluia, Jesus. Ele foi escolhido para ser o guarda da Arca. E agora, querido, Obed-Edom, antes a arca estava na casa dele, passou 3 meses, agora a arca foi levada para Jerusalém. Obed-Edom poderia ficar em casa, né, assistindo Netflix, mas nunca mais ele saiu da presença. Nunca mais. Guardador da presença, da arca, que simboliza a presença de Deus. Agora ele está cumprindo o seu propósito. Ele teve a sua família abençoada. Ele teve a sua casa abençoada. Tudo que ele possuía foi abençoado. Querido, e agora ele não deixa de servir. Ele não deixa de ser servo. Ele não deixa de cumprir o seu propósito. Ele não deixa de cumprir a sua missão. Nós não podemos deixar que as portas abertas na nossa vida sejam um motivo para nos tirar da presença. Que as bênçãos que Deus tem nos dado sejam um motivo. Eu sei, querido, que problema é um dos principais motivações para levar as pessoas para a presença. Mas a resolução dos problemas tem sido um dos principais fatores responsáveis por tirar as pessoas da presença. A maior prova disso, querido, foi agora. Nós tivemos o primeiro momento da pandemia difícil. Pessoas orando, pessoas buscando a Deus. A pandemia deu uma diminuída. Voltou a bagunça, as festas, voltou, né? E nas reuniões de pastores, eu lembro dos pastores falando assim: 90% dos pastores frustrados. Nós achamos que quando a pandemia baixasse, todo mundo ia correr para a igreja, que a igreja tinha sido liberada. Eita! Pelo contrário, a resolução do problema às vezes faz com que as pessoas se afastem da presença. Mas aquele que entende que a presença, né, é a sua segurança, é o seu sustento, é a sua saúde, né, é o suprimento, é a sua paz, não larga a presença por nada. Não larga a presença por nada. A presença, querido, supriu mais de 5.000 pessoas em um deserto. A presença de Deus era a única coisa que o rei Davi não queria perder. Era a única coisa que o rei Davi não queria perder. Senhor, não retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Davi sabia a necessidade, a importância. Nós estamos concluindo 21 dias hoje, né? Assim como a arca ficou 3 meses, para cada mês que a arca ficou na casa de Obed-Edom, foram 7 dias para nós. 3 meses lá, 21 dias, querido, de jejum, oração, consagração, devocional. Agora, nós precisamos entender. Acabou o período dos 21 dias de consagração, oração e devocional. Aquilo que estava fazendo, me impulsionando, me motivando a ter comunhão com a presença de Deus, foi encerrado, está encerrando hoje, dia 21, começamos dia 1º. Agora, pastor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como Obed-Edom. Eu vou ser um guardador da arca. Eu vou estar ali na presença o tempo todo.
nunca mais eu saio da presença. Levanta sua mão ao céu e diga assim: Senhor, eu nunca mais saio da tua presença. Diga assim: nunca mais. Diga: eu quero mais revelação da glória e da presença. Agora, querido, o que nós precisamos entender é o seguinte: Obed-Edom ficava só como guardador da arca, da porta. Ele ficava como guardador. Então, Obed-Edom podia observar a manifestação da glória. Via a casa sendo cheia da glória. Via o ambiente. Via o sacerdote entrando no santíssimo lugar. Ele era um observador. Mas você é o sacerdote que entra no santíssimo lugar. Jesus nos fez. Ele nos deu acesso. Você é geração eleita, nação santa, né? Sacerdócio real, povo escolhido. 2 Pedro 2,9. Então nós podemos ter uma experiência diária e nunca mais sair da presença de Deus. E é essa presença, querido, que transforma o ambiente da nossa vida. É essa presença, querido, que fez a minha vida ser o que está sendo hoje. Porque se não fosse a presença de Deus, eu não estaria neste altar ministrando essa palavra, ou pastoreando essa igreja, tendo 2 filhos como tenho, uma esposa, tendo um casamento abençoado por Deus. Não teria. O que sustenta, pastor, o teu casamento é a presença. O que sustenta a tua vida, pastor, é a presença. No dia que eu sair dela, querido, acaba tudo. Acaba tudo. Por que muitas pessoas desistem? Porque foram esgotados da presença de Deus, não estão mais cheios dela. Estou cursando teologia, 2º ano. Estou cursando teologia. E uma das coisas que eu compreendi, analisando, é que o seguinte: a teologia traz o conhecimento, mas não te leva para a comunhão da presença. E infelizmente muitas pessoas que vai apenas para o conhecimento se torna os fariseus dessa geração, como os fariseus daquela geração. Aí, querido, pessoas simples, humildes, estava tendo comunhão com a presença de Deus. Jesus estava lá, ela estava sendo curada, transformada, abençoada. E a única experiência sobrenatural que os fariseus tinham era contar o que seus pais viveram no passado. Não largue a presença, não saia da presença, querido, né? Toda vez que o povo saía da presença de Deus, o povo de Israel, o que acontecia com eles? Derrota. Derrota. Toda vez que o povo entrava no pecado, Deus falava: estou lançando vocês fora da minha presença, porque na presença dele, né, existe. Para estar na presença dele, fugiu minha palavra. Quando nós vamos, existem critérios. Para estar na presença, existem critérios. E quando o povo deixava os critérios, Deus falava, Jeremias 7,15: eu vos lançarei da minha presença, como lancei todos os vossos irmãos, toda a linhagem de Efraim. Olha a linhagem de Efraim saindo da presença de Deus. Querido, não perca, né, sabe, a tua intimidade com a presença. Se você é alguém que serve a Deus, continue na presença. Se você é alguém que não serve a Deus, você precisa estar na presença dele. Você é alguém que entregou a vida para Jesus, esteja na presença. Se é alguém que não entregou ainda, esteja na presença. Porque na presença de Deus todas as coisas são resolvíveis. Obed-Edom foi um homem que nunca mais deixou a presença. Ele estava lá. A palavra diz que ele, seus filhos, seus netos, seus irmãos, num total de 62, eram servos que serviam. E
toda a sua família foi abençoada. Nós, como marido, você como esposa, nós como pais, temos uma grande responsabilidade de ser o guardador da presença de Deus na nossa arca, na nossa casa, na nossa família. Tem muitas esposas, querido, que elas estão sustentando a presença de Deus dentro do seu lar. Apesar de Deus ter colocado o marido para ser esse sacerdote, mas tem muitas esposas que elas estão sustentando. Elas estão dizendo: vamos para a igreja, vamos continuar na presença, vamos levar nossos filhos. Quando nós fomos chamados, eu e a pastora, nós éramos líderes de rede, líderes de jovem lá na CB Paraupebas. O pastor Frank chegou para nós e disse assim: olha, nós vamos enviar vocês para pastorear a igreja lá em Curianópolis. Amém? Minha esposa falou assim comigo: como será bom criar nossos filhos nós sendo pastores. Como isso será bom para eles. Ela viu que vamos deixar esses meninos na presença de Deus. E é isso que nós precisamos, olhar para a nossa vida e para a nossa família. Quem quer ter uma casa mais que abençoada como a de Obed-Edom? Uma família, tudo que você possui mais que abençoado, como Obed-Edom teve. Qual é o segredo, pastor? Querido, a arca tem que pousar na tua vida. A arca tem que estar na tua vida. Seja um guardador da arca. Só a presença dele. Salmos capítulo 16, versículo 11. E vamos finalizar nessa noite. Salmos 16, verso 11. Aleluia, Jesus. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Para sempre. Olha, irmão, que passagem linda. Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Era por isso que Davi falava: Senhor, não me lances fora da tua presença. Você está triste? A presença de Deus é o remédio. Você quer felicidade? Entenda algo, querido. Quantas das vezes as pessoas se frustram porque achou que encontraria felicidade em outra pessoa, ou que achou que encontraria felicidade em algum tipo de prazer, que se sentiria realizado. Mas aquela alegria daquele prazer durou um momento. A felicidade que você encontrou nessa pessoa durou até o dia que ela te confrontou e te negou alguma coisa. O dia que ela te confrontou ou te negou alguma coisa, a felicidade acabou. Mas Davi está dizendo: olha, a presença de Deus me torna feliz para sempre. Nossa felicidade depende da presença e não de pessoas, da presença e não de circunstância. Quem tem a presença está feliz em momentos bons, e quem tem a presença também está feliz em momentos ruins. Embora você sinta dor com a perca, embora você sinta dor, mas a presença te renova, te fortalece, te coloca de pé de novo. Aleluia, Jesus. Esse consolo a irmã encontrou na presença de Deus. Sim, não foi? Eita, Deus maravilhoso. Tem uma outra canção, eu já lembrei de outra canção. Tua presença me traz alegria, tua alegria é a minha força.
Tua alegria é a minha força. Só tua presença me traz alegria. Aleluia, Jesus. Nós vamos cantar essa canção hoje, tá bom? Vamos mudar. Aleluias. Então, querido, o segredo da bênção na casa de Obed-Edom foi a presença de Deus. E nós não vamos parar com 21 dias. Nós vamos continuar a partir de hoje. Eu quero orar por você. E enquanto nós vamos cantar essa canção, a presença virá sobre a tua vida. Oh, aleluia. A presença virá sobre esse ambiente. Entenda que o ambiente que a presença de Deus está, tudo é mudado, tudo é transformado. A presença virá sobre você, sobre esse ambiente. As áreas que precisam de milagre, de libertação, Deus vai tocar a sua vida. Oh, Jesus. Aleluias. Por isso, amados, primeiro passo, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que começar a criar o ambiente. Então comece a orar, levanta as mãos aos céus, feche os seus olhos, se coloque na posição, comece a falar: Senhor, eu quero esta presença transformando a minha vida. Eu quero essa presença. Não seja um espectador assistindo, seja um adorador. Seja o que louva, o que cria o movimento, o ambiente, e deixa Ele tocar você. E deixa Ele tocar a sua vida. Oh, Pai, eu posso sentir essa presença enchendo, invadindo este lugar. Essa presença está aqui, Senhor, na minha vida. Eu posso senti-la agora, aleluias. Eu sou, Pai, o resultado de mudança da Tua presença, Senhor. A minha casa é o resultado da transformação da Tua presença. Tudo que eu vivo hoje, Senhor, é por causa da presença do Senhor. É por causa da Tua glória. Não foi merecimento, não foi capacidade minha, mas foi a Tua presença. Meu Deus, eu lembro, Senhor, o dia em que me ajoelhei na Tua presença, Pai. Eu lembro das vezes que chorei, Senhor, pedindo algo novo. Às vezes, Pai, que eu me deparava com a solidão lá na minha juventude, mas a Tua presença, Deus, trouxe alegria para minha vida. Oh, Senhor, eu lembro das dificuldades, sim, Senhor, lembro da separação, da dor, das calúnias, das acusações, mas a Tua presença me sustentou em cada momento. Eu não posso viver sem a Tua presença, meu Deus. Eu não posso pastorear uma igreja sem a Tua presença. Por isso, Pai, vem nessa noite. Vem nesta casa, papai. Esta mesma presença que me sustentou todos esses dias. Esta mesma glória, Pai. Esta mesma glória, Senhor. Essa mesma presença libera sobre esta casa. Libera sobre esta casa. Oh, Espírito, vem. Vem tocar a alma e o coração, Senhor. Vem tirar a angústia com a Tua presença. Vem tirar as dores. Vem transformar o homem e a mulher nesta noite. Oh, aleluia. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua
só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Ai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Recebe força onde você está. Tua alegria é a minha força. Presença gloriosa de Deus sobre esta casa. A presença dele está neste lugar. Vem, Espírito, sopra sobre esta casa. Onde há tristeza, onde há, meu Deus, fraqueza, vem com a tua presença, Senhor. Libera sobre esta casa. Libera sobre estas pessoas. Libera sobre estas pessoas, Pai. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluias.